Aqui na Folha News, nós estamos recebendo neste momento a senhora Paula Castilhos, vereadora do PT de Lagoa Vermelha. É a primeira vez que a senhora Paula Castilhos está na atividade política e vai nos relatar como é que está vendo o seu próprio desempenho na Câmara de Vereadores nestes 6 primeiros meses de seu mandato. E, pelo que se percebe nos meios políticos e mesmo na sociedade, a vereadora Paula Castilhos tem recebido elogios pelo trabalho inicial que realiza no nosso legislativo. Muito obrigado, vereadora Paula, pela sua gentileza e mais uma vez atender o nosso convite e aqui está para conversarmos. Olá, Aldoir. Eu que agradeço. É um imenso prazer estar aqui, poder ter um espaço de fala contigo e com a comunidade. Como é que foram estes primeiros 6 meses? Era aquilo que a senhora esperava? O desempenho na Câmara de Vereadores? Conseguiu realizar alguns de seus objetivos neste período? Olha, eu acho que a palavra seria aprendizagem, sabe? Quando a gente vê o meio político e a Câmara e o Legislativo e o Executivo de fora, a gente diz: não, mas se eu estivesse lá, eu faria assim, talvez faria diferente. E estando lá, não tendo experiência dentro da política, está sendo de muita aprendizagem, realmente, esse momento. E também acredito que estou conseguindo levantar pautas, indagações e até questionamentos para a própria comunidade. A própria comunidade está se questionando mais sobre assuntos que antes não eram debatidos ou não tinham essa visibilidade, né, dentro do legislativo. Então eu acredito que foi um período de benefícios para a comunidade, porque eu acredito que um bom trabalho a gente vai ver no reflexo lá na comunidade, né. Então eu acredito que está sendo um bom trabalho, sim. E quais são os assuntos que a senhora trouxe para debater na Câmara de Vereadores e conseguiu resultados positivos? Olha, desde a campanha eu falava que se eu fosse eleita, eu iria legislar para toda a população lagoense, mas que sim, eu tinha pautas que eu tenho mais conhecimento, nem digo que não é afinidade, é por entender mais. E por ser assistente social, questões relacionadas a questões sociais e educação são algo que isso eu vou sempre, sempre, sempre questionar, levantar, cobrar, avaliar junto com a administração, seja ela qual for. A gente conseguiu trazer à tona questões relacionadas às políticas de proteção, porque como eu já falei anteriormente, hoje Lagoa Vermelha, nós tivemos uma pesquisa de uma ONG junto com a Polícia Rodoviária Federal, e Lagoa Vermelha está como terceira cidade do estado com maiores pontos mapeados de possível exploração sexual. E daí? Acredito que meu papel como legislador, como vereadora, é chegar com esses dados e dizer o que vamos fazer com relação a isso. É cobrar políticas públicas educativas, de proteção, para atacar isso. Isso nada mais é do que reflexo de baixos investimentos em políticas, né? Então, conseguir levar esses dados, esses números é algo importante, né? Essas questões a gente está conseguindo abordar. Questões relacionadas à educação, né? Questões relacionadas à renda do nosso município, das famílias. Eu acho que a gente está melhorando a qualidade do debate, né? Acho que isso contribui significativamente. E entre os seus colegas, como é que repercute isso, vereadora Paula? Olha, eu fico me imaginando se eu fosse situação, porque eu acho que mesmo se eu fosse situação, eu teria coisas que eu não defenderia. Eu acredito que a gente tem que pensar que a gente faz parte de um partido político, a gente faz parte de um grupo político, mas a gente tem coisas que não tem como defender. Então, muitas vezes eu levo pautas e elas são minimizadas, às vezes, pelos próprios colegas. Isso, infelizmente, acontece. Tem visões diferentes, não veem a importância que tem aquela pauta ou a importância daquilo, mas isso faz parte, infelizmente faz parte, né? Então, acredito que até nisso a gente vem contribuindo. Eu, por exemplo, eu sou do Partido dos Trabalhadores, acredito nas ideologias do meu partido, mas se eu tiver que fazer alguma crítica, eu vou fazer também, porque acima de tudo,
eu estou ali para representar a população lagoense, a população, e ninguém acerta sempre, todo mundo erra. E parece que de uns anos para cá as pessoas têm uma dificuldade de admitir: "Olha, foi mal, isso aqui não tá certo, ou eu não concordo". Bater na mesma tecla, errei e não admitir nenhum erro, sabe. Isso não diminui um ser humano, e eu acho que isso falta bastante, sabe. Quais foram, os temas, assim, que não foram bem recebidos, digamos assim, no meio dos Olha, políticos aí? essa própria o próprio exemplo que eu citei dessa pesquisa, é uma pesquisa muito séria, é uma pesquisa Sim. que existe há anos. Eu ouvi de zum, zum, zum que estavam dizendo: "Mas Paula, de onde é que ela tirou isso? Isso é mentira", sabe. Então, eu cheguei a pedir que fosse colocado o link da pesquisa para facilitar o acesso. Não, tá ali. Realmente é real, não sou irresponsável ao ponto de inventar uma coisa dessa, né. E eu, se eu fosse situação, eu chegaria na porta dos meus aliados e diria: "Tá, e daí? O que que nós vamos fazer com relação a isso? Que medidas? Não sabemos como? Vamos procurar outras pessoas, outros municípios, que ações fazem, como que estão combatendo, como que estão mantendo nossas crianças mais protegidas", sabe. A gente não sabe tudo. A gente pode buscar exemplos em outros locais, né. Então, nesse sentido, eu percebo que há uma resistência em admitir que podemos melhorar em muitas coisas e que precisamos. Além de poder, precisamos melhorar em muitas coisas, né. A senhora também levou este assunto à consideração do Poder Executivo? E qual Eu foi o retorno? não tive. Eu Uhum. encaminhei a pesquisa, encaminhei o link da pesquisa, encaminhei um documento, mas a critério de informação, mas não tive um retorno ainda. Espero agora, que daqui uns dias está chegando o PPA, que é o planejamento das ações dos próximos 4 anos, vamos ver quanto teremos de investimento dentro das áreas sociais. E isso que a população muitas vezes, e eu acho bom esclarecer, eu acho bom a gente levar informação para a população. Legislar vai muito além do que somente aprovar ou não aprovar, tu tem que estudar o que tu está aprovando. Tu tem que estudar o porquê que tu acha que aquilo vai ser benéfico para o município e por que que não. E como que se constrói. Não se constrói uma política pública da noite para o dia. Então, se eu pretendo daqui 4 anos chegar lá na frente com projetos, com programas consolidados dentro de uma política pública, por exemplo, de assistência social, eu tenho que planejá-la agora. Daqui uns dias está chegando para nós na Câmara esse planejamento, que vai dizer quanto de investimentos vai ser colocado em cada área. E daí isso é muito número, é muita informação, então exige dedicação do vereador em estudar, em entender, olhar outros municípios, ver que sugestões pode fazer de alterações, porque o vereador pode sugerir alterações, lógico, tem que ter aprovação dos colegas. E daí, muitas vezes a gente muitas vezes a população pede: "Olha, encaminhe tal demanda". Inicialmente, a gente não pode exigir e propor um projeto de lei que vá ter gastos para o município. A gente não pode legislar sobre o quadro de funcionários, sobre tenha mais profissionais Tem aqui, algumas limitações, limitações. vereadora. Então a gente faz sugestões, por exemplo. Sim. Esses dias eu entrei com uma indicação, por exemplo, que era a seguinte: a gente sabe a dificuldade que o município tem em manter a limpeza dos bairros. A gente sabe o quanto isso causa prejuízos para toda a comunidade. Acúmulo de lixo, dengue, terrenos, áreas em comum, mal cuidadas. Então, por que não fortalecer associações de bairro? Por que não fazer, de uma forma jurídica, um convênio com essas ações de bairro e repassar um recurso baixo para essas associações? Para comprarem uma roçadeira, para terem o gasto com combustível, para daqui a pouco contratarem alguém para ir ali pintar uns cordões, sabe? Coisas que tu vai fazer com que a comunidade em si se empodere dos seus espaços, vai fazer com que a comunidade se sinta mais pertencente e tenha mais cuidado com o seu espaço. E é um custo irrisório, né. Daí, esse projeto, por exemplo, eu não posso fazer um projeto de lei, porque eu estou gerindo os recursos do município, mas eu posso sugerir.
Daí fizemos, até não conversei ainda com o prefeito para ver se vai haver essa possibilidade de fazer. Mas são questões que a gente levanta quando a gente está dialogando com a comunidade, né. Isso são demandas que dos 2 vereadores na comunidade que a gente fez, nos 2 apareceu essas demandas. A falta de manutenção dos espaços públicos nos bairros, né. Esse contato direto com o prefeito talvez tenha mais, a senhora seja mais bem-sucedida do que através da Câmara, É, sabe? eu normalmente eu tenho um bom relacionamento com o prefeito Morona, porque trabalhei com ele dentro da saúde também, mas sei que não depende também só dele. Então, sugestões a gente faz, e inclusive a gente está tabulando todos os seja sugestão, seja pedido de providência, pedido de informação, é tudo tabulado, para a gente chegar no final do ano e dar um retorno para a comunidade. Olha, pedimos que arrumassem isso e isso, foram tantos pedidos de providência, tantos foram atendidos, tantos não foram, porque é o mínimo que eu posso fazer, levar esse retorno para a comunidade em forma de informação, né. Então todos os atos, tudo o que eu faço é muito claro, é muito transparente é muito transparente através das minhas redes sociais. Eu deixo a população muito a par de tudo que eu estou fazendo, né. A senhora já conseguiu, trazer para a Lagoa Vermelha alguns recursos, né? É. Eu estive, acredito que foi no mês de março, se eu não me engano, em Brasília. Quando eu me elegi, eu sentei com o partido, como eu era nova na política, né, e fui começar a entender, por exemplo, como é que funcionava essa questão das emendas parlamentares. Então a gente sentou e o nosso partido é muito democrático nesse sentido. As decisões não são tomadas por mim, as decisões são tomadas pelo grupo, pela executiva. Então a gente avalia todas as áreas, todos os pedidos que tem de entidade, de os serviços públicos, aonde que a gente poderia contribuir, cooperativas, enfim, todo, e definimos para que áreas nós iríamos pedir. Depois a gente avaliou dentro dos deputados quais seriam as áreas mais afins de cada um. E ali começamos. E daí foi o primeiro movimento. Como eu tinha que ir a Brasília para fazer visitas técnicas, que eu tinha situações que eu queria ver que não eram via políticos, de viés político, eram realmente nos ministérios, eu já organizei a agenda com eles lá. Então eu fui, além dos deputados, eu estive no MEC, né, porque nós temos demandas de Lagoa Vermelha que há 4 anos atrás, salvo engano, foi solicitado, no governo federal anterior, foi solicitada uma escola de educação infantil para o bairro São José, Operário, e não foi liberado recursos. Então, antes de ir, quando abriu as inscrições do PAC, eu sentei com o prefeito Morona e pedi: "Olha, por favor, eu estou indo a Brasília, deixa eu tentar, inscreva novamente essa escola, inscreva também o município para receber um CAPS, porque não tem essa estrutura, que eu vou para lá e vou tentar articular". Fui, conversei, levei dados, né, então não foi só uma visita em busca de emenda parlamentar. E todas as emendas, elas foram muito justificadas. Talvez seja por isso que a gente tenha conseguido esse valor expressivo. Mas, enfim, da Denise Pessoa, por exemplo, tinha uma demanda da APECAM. A APECAM é uma entidade que ela atende pessoas com câncer. Olha o tamanho do nosso município. A APECAM está com sede própria, mas uma pessoa que está fazendo um tratamento oncológico, ela fica extremamente fragilizada fisicamente. Fora que ela não consegue mais trabalhar. Muitas vezes aumenta os gastos dela, né, tem que fazer viagem a Passo Fundo, gasto com alimentação. Como é que ela vai pagar um transporte, um Uber, um transporte terceirizado para ir na PECAM? Então tinha essa demanda da PECAM. Como não tinha como a deputada destinar diretamente para a entidade, ela disse: "Paulo, então conversa com o prefeito, que eu consigo destinar 400.000 para a saúde de Lagoa Vermelha". Mas daí tu veja com ele se ele consegue destinar um micro-ônibus. Sentei com o Morona, tive o compromisso dele, viemos de lá já com o ofício, com o número, que é importante a população saber como que funciona a questão das emendas parlamentares. Até para tirar alguma dúvida que às vezes esteja no ar. Você faz o pedido, quando você recebe o documento do deputado, ele vem com um número, tá? A prefeitura tem que pegar aquele número e cadastrar num período
que está aberto, inclusive agora está aberto até semana que vem, cadastrar aquele número, senão ela não vai receber aquele recurso. Então, o que que eu fiz oficialmente? Eu fiz a entrega dos ofícios com o número da emenda parlamentar que vai ser destinada para a Lagoa Vermelha. O orçamento das emendas parlamentares, ele fechou atrasado esse ano, devido a negociações e, enfim, tá difícil de governar. Então, ele fechou atrasado. Então, as emendas esse ano, elas vão entrar, pelo que me informaram, ali pelo mês de julho, né? Algumas entram via Estado, que é via fundo a fundo, que eles chamam, outras entram via governo federal. Então, eu não sou irresponsável ao ponto de anunciar algo que eu não Sim. tenha 99% de certeza, né? E como até comentei na sessão na última segunda-feira, se qualquer uma dessas emendas que eu anunciei não vir, eu mesma vou a público dizer, olha, tal emenda não veio, né? Mas totalizamos 1.300.000 reais em emenda. Que é um processo ainda em andamento, né? Sim, sim, Ainda em andamento. mas assim, pelo que fui Sim. informada e hoje não está entrando emendas parlamentares desse ano. Se o município recebeu alguma coisa, é restos a pagar do ano passado, não é relacionado às emendas Sim. desse ano. E o fluxo é esse: você vai, você pede, você justifica, e depois você recebe um documento oficial te garantindo aquele recurso, né? Confirmei todas elas, conversei novamente com todos os deputados, com as assessorias de todos os deputados, e todas elas estão confirmadas, né? Agora só vamos cuidar se elas realmente vão ser utilizadas nas áreas que a gente solicitou, né? Que são as áreas mais prioritárias, né? Por exemplo, esses 400.000 da deputada Denise Pessoa, que é para a saúde, 300.000 são para média e alta complexidade, e 100.000 para base. Nós pedimos que esse recurso fosse destinado para reduzir as filas de exames. A gente tem exames na básica e tem exame de média e alta. A gente sabe que hoje uma pessoa fica, às vezes, esperando mais de um ano, um exame que às vezes vai confirmar um diagnóstico. Então, um exame, ele é capaz, se ele feito com brevidade, ele salva uma vida. Então, a gente sabe a importância, né? E muitas pessoas continuam aguardando, porque realmente não tem condições de custear. Às vezes são exames caros. Então, nós solicitamos, por exemplo, até para a gente poder ver a efetivação disso e ver o impacto que teve para a população. Nós pedimos, não recebemos a resposta ainda, como está a fila. Quantos tem aguardando tomo, quantos pacientes têm aguardando outros exames. E daí depois vamos comparar, depois da aplicação da emenda e antes da aplicação da emenda, né? Eu acho que é essa responsabilidade que a gente tem que ter com o recurso público, né? É grande o número de pessoas que aguardam. Os É, números exatos eu não recebi a sim. resposta ainda, né? No site da prefeitura está desatualizado. É algo que nós também pedimos já para a prefeitura que atualize, porque os dados de telefone, dados de fila de espera, isso tem que ser alimentado e atualizado semanalmente. E não, nós não conseguimos encontrar o nosso site, ele além de ser difícil de tu localizar as informações, elas são informações desatualizadas. Então, a gente já deu um toque, já conversou com a administração, porque isso, inclusive, é uma legislação que a prefeitura tem, a prefeitura pode ser responsabilizada, né? Então, a gente já pediu, porque muitos pedidos de informações a gente acaba tendo que fazer porque não consegue achar as informações atualizadas, né? Então, não tem como você auxiliar sem dados atuais, né? O executivo ou o próprio prefeito tem lhe dado respaldo, apoio nessa demanda aí na área da saúde, já que ele também foi secretário, conhece a É, situação. ele sabe a importância disso, né? Eu até estive na Conferência da Saúde, também estive conversando com a Cristiane, a gente falou muito sobre a atenção básica. Por exemplo, que nem na saúde, nós estamos destinando para a saúde 600.000 reais. 400 da Denise, 200 do senador Paulo Paim. E nós pedimos, ó, se tu puder colocar todo esse recurso em exames, que vai facilitar. Hoje, o município, para o senhor ter uma ideia, o município é obrigado por lei a investir 15% em saúde. O município, até abril, eu tirei um relatório do Tribunal de Contas, já gastou 9,37% a mais em saúde.
Então, a gente tem que parar e pensar: é bom? Sim. A prefeitura se preocupa, a gestão se preocupa com saúde, mas está tendo que investir 10% praticamente a mais. Em que saúde? A gente está tratando a doença, mas a gente não está fazendo a atenção básica. Isso foi algo que a gente conversou muito com a secretária na conferência. A Conferência Municipal de Saúde, ela abordou muito a questão da atenção básica. Hoje, as nossas unidades de saúde, elas não têm nem espaço adequado para a realização de atividades preventivas. Todos os estudos voltados para a saúde, o Ministério da Saúde, todas as orientações são: priorize as ações no território, dentro das áreas de cada unidade de saúde. Faça grupos de gestantes, grupos de hipertensão, utilize os agentes de saúde, tenha ações preventivas e ações que você identifique o adoecimento antes do agravo. E, na minha humilde opinião, é nesse ponto que nós estamos pecando muito. Talvez se nós investíssemos, porque eu comentei com a secretária, nós estamos investindo quase 10% a mais em saúde. Quanto disso está indo na atenção básica? Quanto desse valor está indo em ações preventivas ou educativas? No nosso município, só 50% da população se vacinou contra a gripe. Ela disse: mas aí a gente não consegue. Conversa, educação, educar, ter grupos, ter fala, falar da importância, é através de ações preventivas. Então, nós só estamos agora tendo um reflexo, e como a secretária comentou, o Estado cada vez mais está jogando a responsabilidade da saúde para os municípios. Então, se nós não voltarmos a fazer ações preventivas, ações dentro do território, investir, só que isso demanda investimento. Demanda você pensar que são equipes sobrecarregadas, que poucos funcionários, alta rotatividade de funcionários. Por quê? Porque você faz pouco concurso, você efetiva poucos servidores, então você tem uma rotatividade de terceirizados, de cooperativados, baixa qualidade do serviço. Então, esse investimento de 10% a mais hoje é reflexo. Então, recursos tem, vereadora, que seria, digamos assim, melhor administrar esses recursos, é Gestão, isso? isto, A gestão da isto, saúde, né? isso, a gestão da saúde. Na minha opinião, acho que a gente tem formas de prestar um serviço melhor para a comunidade. Eu recebi um relatório que, se eu salvo engano, nós encaminhamos 11.000 pessoas para fora de Lagoa Vermelha o ano passado, para fazer consultas, exames, enfim. Se eu não estiver enganado esse número, eu não consegui pegar de novo para mim olhar. E nós não temos os serviços aqui. Ou Isso. porque elas estão num quadro de adoecimento já grave, né, mais agravado. Então, isso, quem entende um pouco de saúde, de qualidade na saúde, percebe que isso não é um dado bom, isso não é um dado que traga orgulho para nós. Sim. Nós temos que cada vez menos transportar para fora. Seja por não termos no município, trazermos esses serviços de saúde para cá, como também evitar que essas pessoas adoeçam a esse ponto, né? De ter que procurar um serviço mais especializado. Procura-se fora médicos ou hospital? Médicos, Médicos, cirurgias, tudo. Hoje, a ortopedista nós estamos tendo aqui agora, mas até pouco tempo nós tínhamos que levar para fora. O município, nós não temos hoje, por exemplo, tratamento de canal no município. Até pelo menos até o ano passado não tinha. Então, uma pessoa que não tem condições de pagar, ela tem que sair daqui. Daí tu imagina para uma pessoa que trabalha no comércio, na indústria, ter que faltar um dia de serviço inteiro para ir daqui a Passo Fundo, para ir lá no PF lá, para fazer um tratamento de canal. Ah, mas não é da atenção básica, não é nossa prioridade, tá? Mas e quanto benefício vai trazer? Quanto você gasta para levar essas pessoas para lá? Quanta qualidade de vida traria mais se nós conseguíssemos prestar? Não precisa começar prestando para toda a comunidade, começa de forma reduzida. Então, são muitos pontos que podem parecer que são coisinhas, mas não são, né? Nós conversamos também com outros deputados a nossa questão habitacional, né? Nós passamos no governo anterior, no governo
do prefeito Gustavo, não foi construída uma casa de projeto habitacional. E o que a gente, uma unidade habitacional, o que a gente considera? Uma casa de alvenaria com documentação, documento regularizado, né? Algo com durabilidade e que vai trazer dignidade para aquela família. Nós não tivemos, o governo federal não liberou nenhuma. Nós recebemos 50 casas em outubro. Em outubro saiu a portaria destinando 50 casas para a Lagoa Vermelha. Somente quem não tem um lar, e isso eu digo com propriedade, porque a realidade, o contexto da minha família mudou a partir do momento que a minha família que a minha mãe foi beneficiada por um projeto habitacional. Então, isso traz um impacto não só na moradia, isso traz um impacto em todas as áreas da família. Então, nós ficamos 8 anos sem ter projetos habitacionais. 8 anos sem a população ser atendida de forma efetiva. Isso causou um acúmulo de residências precárias, tá? De residências feitas com materiais de pouca durabilidade, materiais em áreas, não digo nem em áreas irregulares, mas habitações provisórias, que a gente chama. Então, o orçamento da prefeitura no Departamento da Habitação para Reformas é de 124 mil por ano. O que se faz com 124 mil? É um recurso pequeno. Muito pequeno, muito pequeno. E isso era algo assim, ó, que quando eu fui trabalhar no Departamento da Habitação, você ter assim, ó, arquivos cheios de pedidos. E daí tu começa, não, eu tenho que priorizar. Daí tem idoso, daí tem família com deficiência, daí lá tem mãe solo, e tu não sabe. Tu não tem como, a gente não sabe fazer o milagre da multiplicação. Daí foi algo que a gente pediu muito para os deputados e nós conseguimos, graças a muito esforço, a gente conseguiu destinar 200 mil da deputada Maria do Rosário para o Departamento da Habitação e mais, espera aí, e mais 200 mil do Marcom para ação social. Então, para ação social vai ser 400 mil no orçamento para reformas. Reformas, brasilite, poste. Hoje o custo de um poste é 3 mil reais. Muitas famílias ainda têm na casa a caixinha de luz, aquela antiga, que causa um risco de incêndio, né? Então, acredito que a gente vai conseguir atender de forma efetiva com esses recursos muitas famílias que estão aguardando há muito tempo, né? Lá em Brasília também pedimos para o prefeito Morona, e agora ele cadastrou, que abriu, pedimos, falamos sobre a importância de destinar mais PAC habitação para a Lagoa Vermelha. Isso é dinheiro que entra no nosso município. Por exemplo, nós temos o posto da São Sebastião, que nós somos contemplados. Quantos milhões injetados na nossa economia? A empresa que ganhou é daqui. Ela vai contratar, ela vai comprar material, além de trazer qualidade de saúde, tu está injetando mais recursos na economia local. Mesma coisa, habitação. A partir do momento que você proporciona uma moradia digna, você vai estar empregando um pedreiro, você vai estar empregando pessoas que vão trabalhar, você vai estar dando dignidade para aquela família, você vai estar gerando mais compras. Uma família que paga um aluguel, sabe a dificuldade que é para você, além de pagar um aluguel, juntar dinheiro para comprar um imóvel, né? Esse recurso que ela paga aluguel, ela vai poder investir em outras áreas, consumir no próprio município. Então, eu acredito que as ações e as áreas que a gente está priorizando são áreas que vão impactar diretamente no município. Isso somente com relação às emendas parlamentares, né? E essa luta que a senhora está travando aí de buscar recursos para áreas importantes, né, como a saúde e habitação, a senhora está sozinha nessa luta ou tem um respaldo de vereadores ou de outras lideranças? Olha, nós não temos nem muito diálogo sobre isso. Eu percebi que cada um vai de um lado, quietinho. Como eu sou a única vereadora do Partido dos Trabalhadores na cidade, eu tenho muito apoio do partido, da executiva do partido, até porque são pessoas mais experientes. Então, por exemplo, assim, ó, foi iniciado pelo seu Gentil há anos atrás um movimento popular por um instituto federal em Lagoa Vermelha. E por que que isso é importante? Por que que eu vejo que o papel do vereador vai muito além? Porque hoje, vamos usar um exemplo aqui que eu sempre uso, uma família que trabalha um no comércio e outro na indústria. E eles têm um filho que quer estudar. Como
que uma família de 3 pessoas vai se sustentar e pagar quase R$ 1.000 de transporte. Esse menino se esforçou, fez o Enem, ganhou uma bolsa 100%. Como que ele vai trabalhar o dia inteiro, pegar o transporte para ir a Passo Fundo, por exemplo, e ainda pagar 980, eu acho que tá, por mês de transporte? É inviável. Então a gente dizer que todas as pessoas têm as mesmas chances é hipocrisia, né. Então, a importância de nós termos um instituto para nossa cidade, para nossa região, gerar mais emprego, dar chances das pessoas estudarem, né. Então eu fui atrás, eu fui no MEC, tá, e daí? Nós precisamos de um Instituto Federal para Lagoa Vermelha, e daqui eu quero e daqui eu não saio sem. O que que eu tenho que fazer? Por que que nós não podemos ter? Daí descobri os passos e junto com o partido estamos se mexendo, estamos conversando com outros municípios, vamos dar o próximo passo agora nos próximos meses, enviar uma documentação para Brasília e digo para ti assim, ó, que se Lagoa for contemplada como um instituto, eu estou mais que satisfeita. Eu sei que a educação ela abre muitas portas e ela traz o desenvolvimento de um indivíduo, de uma família, de uma sociedade. Então, se nós conseguirmos trazer um instituto para Lagoa Vermelha, e nesse sentido o prefeito Morona é parceiro, a gente já sentou porque esse instituto tem que funcionar em algum lugar. Então já conversamos com ele já está pensando nas alternativas para isso. Então se a gente conseguir contribuir dessa forma, eu vou estar satisfeita. Algo mais que a senhora gostaria de destacar no seu trabalho como vereadora, antes de nós concluirmos o nosso programa? Eu acredito que assim, ó, eu queria agradecer imensamente todas as mensagens que eu recebo da população, agradecer o partido, porque justamente por eu não ter experiência, eles estão tendo paciência, cuidado em: "Paula, ó, cuida isso, Paula, vá por aqui, Paula, ó, vamos mexer aqui". Eu não estou sozinha, por mais que pareça, e agradecer a comunidade por estar acreditando no meu trabalho. Dizer que sim, todo mundo erra, eu estou dando o meu melhor e me preocupo muito em não errar, e sempre ser sincera com a população. Temos muito que melhorar. Sei que a gente pode crescer muito e convido a população que não deixem de participar do Vereadora na Comunidade, porque é o momento que a gente explica muita coisa como funciona e que a gente escuta a comunidade. As portas do nosso gabinete estão abertas, e no mais, somente agradecer realmente à população Muito pela obrigado, confiança. vereadora. Nós conversamos com a vereadora Paula Castilhos, do PT, falando sobre o seu trabalho como vereadora de Lagoa Vermelha.